Shalom Ra'im, bem-vindos aos vídeos do issohebraico.com e nós estamos fazendo nossa série de Jonas e agora vamos continuar com o versículo 3 de Jonas 1. Agora vocês notarão que o versículo 3 é bem grande. Por causa disso eu vou separar os versículos então, aí nós podemos escrever nossas anotações e temos espaço aqui para escrever tudo, né? Vamos começar então com a leitura do texto. Vayakam Yonah livroach Tarshisha milifnei Yahweh Vayered Yafo Vayimtsa Aniya Ba'a Tarshish Vayiten Sechara Vayered Ba Lavo Imahem Tarshisha milifnei Yahweh. Então, nós começamos aqui com o primeiro verbo. O primeiro verbo é o verbo Vayakam. Vayakam, vocês notarão, tem a mesma raiz do verbo kum. Em outras palavras, é um verbo oco. E como Vayakam é um verbo oco, seguirá regras diferentes na hora da vocalização para as conjugações e para os troncos verbais. Então, esse verbo é um kala imperfeito consecutivo 3ms, e é assim que ele vai aparecer. Se você não se lembra do kala imperfeito consecutivo 3ms ou de qualquer outro tipo de conjugação ou tronco, como que os verbos ocos funcionam, dê uma olhada nas vídeos aula que eu tenho da unidade 23, tá bom? O próximo verbo é o verbo livroar. Nós sabemos que esse verbo será um kala infinitivo construto, porém ele é um verbo fraco terceira gutural. Terceira gutural por quê? Porque termina com um het. E por causa disso nós temos a aparência do patar furtivo. Por que ele é chamado um patar furtivo? Bom, porque ele meio que entra ali sorrateiramente, entra em um lugar onde ele não deveria estar, mas aparece ali simplesmente por causa da terceira gutural e porque também ele é precedido por uma vogal longa, e a terceira gutural, como é fraca para fechar a sílaba, precisa dessa ajudinha aqui do patar furtivo. Agora então, livroar vem de barar, que significa fugir, e é um kal infinitivo construto. Então, Vayakam Yonah. Até aqui, interessante, né? Que até aqui, Jonas, na verdade, está seguindo a ordem de Deus, né? Deus disse, levanta, e Jonas levantou. Porém, aqui nós vemos que ele já está desobedecendo a Deus. Ele levantou não para andar a Nínive, mas para fugir Tarshisha, em direção a Tarsis. Por que eu digo em direção a Tarsis? Porque esse Kametz-He aqui no final não faz parte do nome da cidade de Tarsis, mas é um Kametz-He que é o He local, ou o He direcional. O He direcional nos mostra que o substantivo é um substantivo geográfico, que então, dessa forma, é quase como se fosse o objetivo geográfico do verbo, tá bom? Então, para fugir a Tarsis. Milifnei, literalmente nós traduziríamos isso aqui, milifnei, como de para a face, né? Mas isso não faz sentido, por quê? Porque lifnei significa diante. Então, milifnei simplesmente significará de diante de Yahweh, de diante do Senhor. Vayered. Vayered é um verbo fraco peyod. O verbo fraco peyod originalmente pevav, e ele perde o yod do radical. Opa, eu esqueci de escrever aqui do radical. Então ele perde o yod do radical e apresenta uma extensão compensatória aqui. Em vez de ter um hirek, nós temos um tsere, e também a assimilação. Isso aqui deveria ser um sheva e se tornou em um segol da segunda vogal. Então, vayered vem do verbo yarad, que significa descer, tá bom? Então, e Jonas desceu a Jopa. Yafo é o nome hebraico, mas nós traduzimos Yafo como Jopa. E também é claro que vayered, então, é um kala imperfeito consecutivo 3ms, e Jonas desceu, né? O próximo verbo, vayimtsa, também é um kala imperfeito consecutivo 3ms, e é um verbo
Lamed Aleph, por isso que nós não temos aqui o Holem, como nós esperaríamos ver, mas temos um Kametz. Então, Vayimtza significa e ele encontrou. Encontrou o quê? Aniyah. Aniyah é um substantivo feminino que significa barco ou navio. Ba'a. Ba'a é outro verbo. Agora, como que nós vamos fazer a análise desse verbo aqui? Bom, a primeira coisa é que esse verbo também é um verbo oco. Ba'a. Agora, os verbos ocos, quando aparecem nessa forma aqui, podem ser tanto um kal particípio feminino singular, quanto um kal perfeito terceira pessoa feminino singular. Na hora de traduzir, então, nós podemos dizer Ba'a aniyah, que significa e saiu o barco, né? Ou podemos traduzir um barco que saía, kal particípio feminino singular. Bom, faz mais sentido, por causa da posição verbal, traduzir ba'a como um particípio e não um verbo perfeito. Se vocês se lembrarem da ordem sintática, o verbo normalmente antecede o sujeito. Isso aqui não é um sujeito, né? Mas se aniyah estivesse aqui, ba'a seria o verbo, tá bom? Mas ele não é um verbo, ele é um particípio, ele está modificando barco. Então o que o barco fazia? O barco estava saindo Tarshish, para Tarsis, tá bom? Então, aqui, ba'a é um kal particípio feminino singular. Vayiten. Vayiten é outro verbo irregular. Nós já vimos vários verbos irregulares, né? Aqui é um verbo irregular. Todos os verbos, na verdade, eu acho que não vimos nenhum verbo forte ainda. Todos os verbos que nós vimos até agora são irregulares de alguma forma ou de outra. Bom, é assim no hebraico. A maioria dos verbos do hebraico são verbos irregulares. Bom, vayiten, na verdade, vem do verbo natan. O verbo natan é um verbo peyod, isto é, ele começa com... Desculpa, pe-nun. Ele começa com um nun. Então, deu. Vayiten significa ele deu. Agora, normalmente os verbos pe-nun aparecem com um patar ou com um holem. Porém, natan é mais irregular, é uma irregularidade da irregularidade, né? Então, natan terá esse tseri aqui, mesmo estando no kal imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular. Então, Jonas deu o quê? Secharar. Secharar é o seu preço, ou a sua tarifa, ou o seu pagamento. Agora, vocês notarão que nós temos aqui um kametz, re, e esse re tem o que parece ser um dagesh. Não é um dagesh, mas é o que nós chamamos de um mapik. Mapik significa que nós vamos pronunciar esse re, e significa também que essa terminação aqui é um sufixo pronominal da terceira pessoa feminina do singular. Então, secharar está referindo-se ao barco, que é o substantivo feminino singular que nós temos aqui. Claro que no português nós dizemos barco, que é masculino, singular, mas no hebraico, aniyah é um substantivo feminino. Por isso que nós temos o particípio feminino e nós temos também o preço do barco, né? Nós temos esse sufixo pronominal aqui na terceira pessoa feminina do singular, referindo-se então ao barco. O próximo verbo é o verbo vayered. Vayered vem de yarad, de novo. Nós temos o mesmo verbo aqui que aparece, então será um kal imperfeito consecutivo, terceira pessoa, masculino do singular. Então ele desceu bar, literalmente nela, né? Mas no português nós vamos traduzir nele. Ele desceu ou entrou no barco. Lavou. Lavou, vocês notarão, é um verbo oco, que aparece na sua forma léxica. Então, como a forma léxica é o kal infinitivo construto, nós vamos traduzir lavou também como se fosse um kal infinitivo construto. Então, ele entrou no barco, lavou imahem, para ir com eles, Tarshisha em direção, né? O redirecional aqui, em direção a Tarsis. Mi lifnei Yahweh, de diante da face de Deus, ou de diante de Deus, longe de Deus. Bom, pessoal, aí está então a análise dos verbos e a análise do texto.
Eu quero mostrar também a vocês que existem algumas coisas que são repetidas aqui, né? Ele está sempre indo longe de Deus, está tentando fugir da presença de Deus. Justamente quando nós vimos aqui no versículo 2 que na presença de Deus existe um mal que deve ser corrigido. Jonas é escolhido como um instrumento para transformar esse mal, para mudar, ou até mesmo para falar contra o mal, né? Porém, ele foge da presença de Deus. Ele está querendo fugir da presença de Deus, ele não quer ele não quer confrontar esse mal. Espero que vocês foram ajudados por essa análise do hebraico. Vamos continuar. Eu quero fazer mais 2 vídeos pequenos agora. O primeiro vídeo vai ser um vídeo que mostra como que nós utilizamos o BibleWorks, por exemplo, para descobrir algumas características do texto. E o segundo vídeo eu quero fazer para mostrar a vocês como que nós vamos analisar esses 3 versículos como um todo. Nós acabamos de analisar cada um dos verbos, analisamos as partes menores, mas agora precisamos colocar tudo junto, né? Precisamos montar tudo. Se nós pensamos no texto como um edifício, bom, aqui eu tenho um tijolo, aqui eu tenho outro tijolo, mas agora como que eu vou cimentar tudo isso e ver então uma parede, né? Como que eu vou analisar a parede como um todo? Agora nós vamos estudar o texto como um todo no 5º vídeo dessa sessão. Até a próxima, pessoal. Shalom.